Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34. Diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come para sua própria condenação. No tempo em que essa carta foi escrita aos irmãos da cidade de Corinto, havia um costume de se realizarem festas, reunindo os amigos e a família. Essas festas se chamavam eranos. Foram os pais da igreja que mudaram a Santa Ceia e que colocaram a Santa Ceia no formato que ela é hoje. Mas naquele tempo de Paulo, essas reuniões eram chamadas de eranos. Nessas reuniões, não havia um anfitrião bancando tudo para todos os convidados. Não. Nos eranos, cada um levava o que deveria comer em casa para que todos comessem juntos e assim compartilhassem tudo. Cada um levava uma panela com aquilo que ia comer em casa nesse dia. Então cada um provava um pouquinho de cada coisa dos outros. Essas festas chamadas eranos que terminavam ou culminavam com a ceia do Senhor, compartilhando o pão e o vinho. A igreja cristã também tinha essa prática. A festa dos cristãos chamava-se ágape, ou amor. Uma vez por semana, eles se reuniam e ao final da refeição, partilhavam também o vinho e o pão, lembrando-se da morte de Jesus. A igreja em Corinto tinha essa mesma prática, mas algo não ia bem na igreja. Ao lermos o texto, ele deixa claro que em Corinto as coisas não estavam indo muito bem. Nós vamos, nos versículos 17 ao 22, nós percebemos alguns problemas apontados por Paulo. Porque ele diz que havia divisões entre eles e disse que essas divisões apontariam quais seriam os aprovados. E diz também que não é para que quando se reúnem, eles não se reúnem com o intuito de comer a ceia do Senhor, mas que eles não esperavam uns pelos outros. Qual era o intuito? Cada um leva uma panela e aí, dada a ordem, todo mundo começa a comer junto, a partilhar junto. E Paulo está dizendo aqui que eles não esperavam uns pelos outros. Então, enquanto um comia e passava mal, outro se embriagava com o vinho, outros não comiam nada. E que eles não se importavam com aqueles que não tinham o que comer e que na certa não levavam nada ou levavam muito pouco. Mas quais eram os problemas apontados por Paulo? Os cultos não estavam sendo momentos de comunhão, de alegria e de celebração. Nas reuniões em Corinto, não estava acontecendo o que de melhor se podia esperar de uma igreja.
Em vez disso, quando eles se encontravam, eram momentos em que o pior das pessoas aparecia. O versículo 17 diz que as reuniões deles faziam mais mal do que bem. Muitas vezes, quando as pessoas vão para a igreja com o intuito de disputar e de não ter reverência a Deus, elas fazem realmente mais mal do que bem. A expectativa que devemos ter a respeito dos nossos cultos e reuniões é a melhor possível. Mas devemos admitir que não é raro que exatamente esses momentos tão esperados, a natureza humana inclinada para o mal, transforme esses nossos ajuntamentos em reuniões de carnalidade, de inveja, de ciúme. Como assim? A lista é grande. Inimizade, disputa, ciúme, ira, discórdia, dissensão, partidarismo, inveja, coisas parecidas com essas são capazes de entristecer e de envergonhar o testemunho da igreja, e elas devem ser tratadas. Entre esses vários problemas, Paulo destacou que havia divisões entre eles. Não era a primeira vez que ele fazia esse diagnóstico. No começo da carta, ele havia alertado sobre a tendência deles em criar partidos na igreja. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Cristo. Pensar diferente sobre alguma coisa não ofende em nada a natureza da igreja. Mas quando as diferenças se transformam em atitudes de desamor, aí os problemas aparecem. Era esse o caso dos irmãos em Corinto. Paulo disse que quando eles se reuniam como igreja, havia divisões entre eles. Causa muita tristeza no coração de Deus quando os membros de uma igreja deixam que suas diferenças se transformem em falta de amor. O apóstolo Paulo afirma que se há alguma vantagem nisso, é porque nessas situações o caráter e o amadurecimento das pessoas são provados. É no calor das divergências que nós ficamos sabendo realmente quem é quem. E Paulo deixa isso muito claro, quando ele afirma que as divergências são necessárias para que sejam conhecidos quais dentre os irmãos são aprovados por Deus. Mas como Paulo descobriu tudo isso? Não sabemos exatamente como ele ficou sabendo desses detalhes, mas certamente alguém contou para ele como eram as reuniões em Corinto. É importante lembrar que a ceia do Senhor acontecia ao final daquele chamado de festa ágape, ou amor, no domingo. Essas festas eram um momento informal, como uma reunião de família. Não havia uma liturgia elaborada, nem uma programação a ser seguida. A Santa Ceia na igreja primitiva nada tinha a ver com toda a liturgia que nós temos hoje. Foi exatamente por causa dessa informalidade que as divisões vieram à tona e puderam ser percebidas. Talvez, se as reuniões fossem como as nossas, o problema estivesse camuflado. A liturgia, ela é boa, mas por outro lado, ela camufla um bocado de coisas. Quando nós nos reunimos informalmente, quando nós conversamos, partilhamos a comida, é isso que Deus quer, é a comunhão. Na liturgia, você tem que seguir aqueles rituais. E ninguém passa daquilo. Tem a hora de falar, a hora de ficar calado, a hora de fazer uma coisa, a hora de fazer outra. Então ninguém extravasa. E ali os problemas ficam camuflados. Muitas vezes as pessoas vão embora, pior do que chegaram, e os problemas ficam camuflados. Naquela época não era assim, não havia liturgia. Eles chegavam cada família com sua panela, colocavam ali em cima de uma mesa e todos dividiam ao mesmo tempo. Ali eles comiam e bebiam, e ao final eles ceavam, participavam do corpo e do sangue de Jesus. Paulo ficou tão indignado com o que estava acontecendo nessas reuniões, que ele disse que quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Então, quais eram os sintomas da falta de divisão ou da falta de unidade na igreja de Corinto? Ele disse que cada um comia a sua própria ceia sem esperar pelos outros. E ele diz que enquanto uns ficam com fome, outros se embriagam.
As notícias sobre as reuniões dos coríntios realmente não eram boas. O junta-panelas não estava funcionando. É bem conhecido nas reuniões de família nos dias de hoje e até da igreja, o junta-panelas. Sabe aquele parente que tem mais recursos, que é mais abastado e que chega com aquele prato delicioso para o almoço de família, trazendo aquele prato que você olha e todo mundo fica, aquele eu quero provar. Então você vê aquela iguaria maravilhosa chegando e já fica de sobreaviso. Mas acontece que aquela pessoa que chega antes de começar o almoço, ela já começa a servir o marido, os filhos com pedaços generosos daquela iguaria e só migalhas sobram para os outros. Era assim que acontecia em Corinto. Aí então aquela pessoa pega a bebida que ela trouxe, enche os copos dela, da família dela, e depois de satisfeita, ela senta na poltrona e fica comentando sobre a comida trazida pelo resto das outras famílias. O que ela foi fazer lá? Não está em comunhão com os outros. O alerta de Paulo é que na igreja nós vamos para ter comunhão com as pessoas. E não para falar mal delas, não para apontar o dedo para elas, não para dizer que elas não deveriam estar ali, ou não para dizer que isso ou aquilo que elas levaram não é bom. O intuito daquele junta-panelas era todo mundo provar igualmente de tudo que se leva. Embora muita gente prefira não dizer nada sobre atitudes como essa, e muitas vezes nem se dê conta do que está acontecendo, ou de que age do mesmo jeito, Paulo percebeu como isso era ruim para a igreja e levantou a voz contra essa falta de amor que se tornara comum entre os coríntios, e que acontecia exatamente na festa em que eles chamavam de ágape. A verdade é que o problema da igreja de Corinto não poderia ser deixado de lado. Tudo isso seria resolvido se Paulo tivesse instituído um ritual. Não, cada um come em casa e a partir de hoje tem um ritual como hoje nós temos. Mas esse problema ficaria camuflado. Não apareceriam as pessoas que não têm amor uns pelos outros. O Evangelho de Jesus sempre foi de boas novas de amor para todas as pessoas, sobretudo para os mais necessitados. E para a tristeza de Paulo, em Corinto, os irmãos que tinham mais posses e podiam levar mais comida e bebida estavam esquecendo de compartilhar. A falta de consideração com os que tinham menos era tão grande que alguns se empanturravam e se embriagavam com a própria comida e a sua própria bebida, deixando de fora da festa os irmãos mais pobres, que talvez esperassem aquele dia, o dia daquela festa, para comer um pouquinho melhor. Ao final da festa, quando a ceia do Senhor seria realizada, já tinha gente sendo carregada para casa. Uns porque estavam vomitando por terem comido demais e outros por terem bebido demais. O sentimento que reinava entre os irmãos não era de comunhão, não era de amor e nem de respeito e consideração. Era de pouco caso e de vergonha. Imaginem como era difícil nessas condições lembrar com alegria da morte de Jesus. E sobretudo falar que somos um corpo. A celebração da Santa Ceia, ela lembra que nós somos um corpo. Dizer alguma coisa sobre a unidade da igreja, ou reconhecer que somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, como dizer que somos um corpo e que precisamos uns dos outros para nos mantermos vivos em Cristo. Nesse ambiente, por que e como celebrar a ceia do Senhor? Diante desse cenário, o apóstolo Paulo resolveu ajudar os irmãos de Corinto, explicando o porquê da ceia e resgatando assim o seu significado. E nós vamos aprender com ele. Vejamos o que ele falou. Ele disse que a ceia foi instituída e celebrada pela primeira vez pelo próprio Jesus. Então não se trata de uma criação de pastores ou uma invenção que veio depois. Celebrar a ceia é seguir o exemplo
e a ordem de Cristo. Ele disse: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, e continua. A ceia é um memorial, é um lembrete, para a gente não se esquecer de que nossa salvação teve um preço. E um preço bem alto, a vida de Jesus. O seu corpo foi partido e seu sangue derramado. E quando reconhecemos isso, que a nossa salvação é obtida pelos méritos de Cristo e não por qualquer esforço nosso, por qualquer sentimento de arrogância, qualquer sentimento nosso de arrogância é imediatamente banido. Aqueles que se acham muito, podem jogar fora toda arrogância e decidir confiar no Senhor. E aqueles que se acham nada, podem encher o peito de esperança e confiar no amor de Jesus. Cada um de nós e todos nós tomamos parte da família de Deus, porque nós fomos adotados por seu amor. A ceia do Senhor é um memorial. Fazer isso em memória de mim. Amém. A ceia é também um anúncio. Além de lembrar o significado da morte de Cristo para as nossas vidas, a cada celebração da ceia, nós estamos anunciando diante de principados e potestades que Deus se fez homem, que Ele habitou entre nós, Ele se entregou a si mesmo como uma oferta de amor à humanidade. Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. É um dia muito importante. E esse anúncio deve ser feito até que Ele venha novamente nos buscar. Por isso, celebrar a ceia do Senhor é também uma declaração de esperança. Em breve, Ele vai voltar para buscar a igreja. Então não haverá mais pecado, não haverá mais morte, porque ela será completamente banida. Ele vem buscar a igreja como corpo, unida. Ele não vem buscar uma igreja completamente separada, cada um vivendo sua vida. É por isso que é importante a comunhão. Muita gente diz hoje que não é preciso ir à igreja para seguir a Jesus. Muita gente diz hoje que a internet está à disposição, que os pastores televisivos estão à disposição, mas não é isso que a Bíblia diz. Nós precisamos de comunhão, precisamos de olho no olho, precisamos participar da vida uns dos outros. Nós somos um corpo e como corpo não podemos viver separados. Amém. Paulo acrescenta que não é coerente celebrar a ceia do Senhor se desprezamos os nossos irmãos, se desprezamos a igreja por quem Cristo morreu. Cristo morreu por mim individualmente, mas Ele vem buscar uma igreja, Ele vem buscar um corpo unido. Desprezar os irmãos com atitude de desamor é a mesma coisa que desprezar a cruz de Cristo. A ceia não faz o menor sentido quando agimos assim. É nesse momento que o apóstolo Paulo faz um alerta sério e dá uma dura repreensão aos irmãos de Corinto. É inaceitável que alguém participe da lembrança da morte de Cristo através do pão e do vinho e ao mesmo tempo haja com desprezo, com preconceito e desconsideração para com aqueles por quem Cristo morreu. Seu povo, sua igreja e seu corpo. Quem procede assim está acumulando juízo contra si mesmo. Por isso, Paulo recomenda que devemos fazer um autoexame sobre nossa caminhada com o Senhor na hora da ceia. Na verdade, o autoexame da consciência e de nossos procedimentos deveria ser parte permanente de nossas vidas. Aqui não se trata de tornar-se obcecado sobre cada pensamento, sobre cada palavra dita, cada ação executada, mas de periodicamente refletir sobre a maneira como estamos vivendo em Cristo. A ceia era tomada semanalmente. Então, uma vez por semana, eles traziam à memória o que eles haviam feito naquela semana e se eles estavam perseverando no caminho. A ceia hoje é uma vez por mês e a maioria dos irmãos não comparece, a maioria dos irmãos não dá importância, mas isso é fundamental. Nós deveríamos, inclusive, durante a ceia, ter um momento em que cada um refletisse. Tirar alguns minutos para que cada um refletisse
Não vai dizer, não, eu não sou digno. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que nesse momento a gente reflita, peça perdão a Ele, mude de atitude e participe do corpo. Amém. É isso que Ele quer. Não é pastor, não é ninguém que vai dizer para você se você é digno ou não. A palavra de Deus é muito clara. É um autoexame de consciência de nossos procedimentos. Como é que nós estamos agindo? Não se trata de você ficar obcecado ou pensando, eu pequei, eu fiz isso errado, não vou participar. Não, peça perdão a Deus e participe. Na ceia do Senhor, nós temos uma boa oportunidade para refletir sobre nossos relacionamentos com Deus, com a igreja e sobre como estamos agindo. Como anda nosso amor pelo próximo? Há perdão a ser pedido? Algum perdão a ser concedido? Será que tenho sido liberal em amar ou eu tenho retido meu amor? Como eu tenho agido em família? Como eu tenho agido em casa? Tenho agido com consideração com meus irmãos, com a minha família? Como eu tenho agido no meu local de trabalho? Acho que essas pessoas não são tão importantes assim? Dentro de alguns instantes nós vamos celebrar juntos a ceia. Que tal começarmos um exercício agora? Alguns irmãos em Corinto eram tão soberbos que começaram a desprezar as outras pessoas. Desprezar os irmãos, não se importando em manter a comunhão com eles. Eles não repartiam mais a comida, não repartiam mais a bebida, ao ponto de esquecer o compromisso de amar, o compromisso de comunhão, o compromisso que eles fizeram com Deus, de compartilhar. Esse tipo de divisão destrói a igreja e revela desprezo pelo corpo de Cristo que é a igreja. Não há como celebrar a ceia do Senhor e ao mesmo tempo rejeitar ou desconsiderar aqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo. Isso é o mesmo que rejeitar a cruz de Cristo. Quando deixamos de amar, não é a ceia do Senhor que estamos tomando. Pode-se comer o pão e beber o vinho, mas essa refeição nada tem a ver com o verdadeiro significado da ceia do Senhor e do Evangelho de Cristo. Por isso, nós precisamos resgatar a ceia como um poderoso memorial. Esse culto foi preparado hoje especialmente para resgatar esse memorial, para lembrar por que é que nós tomamos a ceia, para lembrar como ela foi instituída, para contar toda a história da sua instituição, para lembrar por que aqueles elementos foram escolhidos por Cristo. Porque a palavra de Deus nos ensina que bom é ter esperança. Amém. Temos esperança na volta de Jesus, que virá buscar sua igreja, o corpo de Cristo. Como corpo, precisamos uns dos outros. Somos uma família, a família cristã. Não há igreja, não adianta irmos a uma igreja com 500 membros e não termos comunhão com as pessoas. É fundamental, nós somos um corpo. A igreja precisa ser uma família que se ama, uma família unida, uma família que participa da vida uns dos outros. A morte de Cristo na cruz foi o preço da nossa salvação. O corpo partido e o sangue derramado são a expressão do amor de Deus por nós. E nessa nova aliança, o Cordeiro de Deus foi sacrificado em nosso lugar para que pudéssemos ter vida. A vida que nós recebemos do Pai não se limita a esse mundo. Nós celebraremos agora a ceia do Senhor até aquele dia, quando essa celebração será completa. Porque o próprio Cordeiro de Deus estará conosco. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Enquanto esse dia não chega, somos chamados a viver de forma digna e honesta. Somos chamados a amar as pessoas. Somos chamados a ser respeitosos e cuidadosos com os mais fracos, com os doentes, com a nossa própria família, com a família cristã. Somos chamados a suportar e a ouvir aqueles que precisam de apoio. Somos chamados a suprir as necessidades daqueles que têm menos.
Esse também é o papel da igreja. E, enfim, somos chamados a cumprir o nosso papel dentro do corpo de Cristo. Como cada um de nós tem um papel dentro da nossa família, cada um de nós também tem um papel dentro do corpo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e faça essa palavra dar fruto em nossas vidas. Antes de tomarmos a ceia, vamos meditar um pouquinho. Toca o hino aí, minha filha, para a gente pensar sobre o que nós devemos pedir perdão a Deus, como é que tem sido a nossa caminhada cristã, para a gente tomar a ceia como deve ser, com a nossa consciência tranquila, limpa, sabendo que estamos, como nós cantamos aqui, essa música maravilhosa, que nós estamos andando no caminho. Esse momento da ceia é para nós nos lembrarmos quão próximo ou quão dentro do caminho nós estamos. Amém?